Função afim é a nossa aula de hoje. Porém, vamos iniciar primeiro falando sobre plano cartesiano. Plano cartesiano. O plano cartesiano é um plano formado por duas retas numéricas que se cruzam, ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum, formando ângulos de 90 graus. Você observa aqui ao lado que eu tenho a reta x e a reta y. Elas se cruzam em um ponto, formando 4 ângulos retos. Este ponto em comum da reta x e da reta y é o que a gente costuma chamar de origem do plano cartesiano. Este ponto tanto pertence à reta x como pertence à reta y. O plano cartesiano recebeu esse nome porque ele foi idealizado por René de Descartes e é usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano. Retas numéricas. Plano cartesiano. Duas retas que se cruzam dão origem ao que a gente chama de plano cartesiano. E essas retas são justamente retas numéricas. As retas numéricas que formam o plano cartesiano, que são justamente as retas que eu chamei por reta x e a reta y, ela tem um nome especial. A reta x, que é justamente a horizontal, ela é conhecida como abscissa. E a reta y, que é a vertical, ela é conhecida como ordenada. Então, nós podemos chamar o eixo x ou abscissa, eixo y ou ordenada. Pares ordenados e localizações no plano. Um par ordenado, ele é formado por dois números, e esses dois números são números reais. Além do mais, existe uma ordem, porque se ele é um par ordenado, ele obedece a uma ordem. E que ordem são essas? O primeiro número deste par ordenado é o elemento x. E o segundo elemento do par ordenado é o elemento y. Toda vez que vamos localizar um ponto no plano cartesiano, nós vamos localizar esse ponto no plano cartesiano observando qual o valor de x na reta numérica, o eixo de abscissas e qual o valor numérico no eixo y, que é também chamado de eixo ordenado. Um par ordenado é formado por dois números reais, como a gente já sabe. E primeiro, como a gente viu, obedece a uma ordem. Primeiro o valor de x e depois o valor de y. Estamos aqui diante de um plano cartesiano. A reta x e a reta y. A reta x é o que a gente chama de abscissa. A reta y é o que nós chamamos por ordenada. Você observa aqui neste primeiro quadrante este ponto verde, onde o elemento x, que é o primeiro que aparece no meu par ordenado, e o elemento 3, que é o segundo elemento do meu par ordenado. Este ponto é 2, 3. 2 de abscissa e 3 de ordenada. 2 que vem da reta x e 3 da reta y. Este é o meu primeiro quadrante. Vamos agora para o segundo quadrante. Este segundo quadrante, nós temos o ponto vermelho.
você observa que primeiro eu coloquei o menos 3, que pertence justamente à reta x, o menos 3. E depois nós vamos seguir com o segundo número, que pertence a quem? Ao eixo y, a reta numérica y, a ordenada. Então, este aqui é o meu ponto, que tem como abscissa menos 3 e ordenada 1, localizado no segundo quadrante. Já aqui, o número nesse terceiro quadrante, ele tem esse ponto azul, tem como abscissa o menos 1 e a ordenada o menos 2. Já aqui, neste quarto quadrante, não estamos vendo nenhum número localizado neste quarto quadrante. Mas observamos aqui um ponto laranja. E esse ponto laranja, ele é 0, 0. Ele é 0 de x e 0 de y, como a gente havia dito. O ponto da origem dos planos cartesianos, este ponto de interseção entre essas duas retas, que é o ponto 0, ele tanto pertence ao eixo x, como pertence ao eixo y. É também importante salientar que eu falei aqui sobre quadrantes, e a gente ainda não tinha falado sobre isso. Mas eu fiz questão de falar sobre o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, porque nós vamos analisar isso logo agora. Agora, é importante você observar que nós temos aqui, nesse ponto verde, nós temos dois números positivos. Neste caso aqui, ó, o x é negativo e o y é positivo. Nesse outro quadrante, que é o terceiro quadrante, ambos os números, tanto o valor de x como de y, eles são negativos. Já neste quarto quadrante, os valores que vêm daqui de x, ele é positivo e de y é negativo. Então, é importante a gente saber essa diferença. A partir do ponto, do sinal desse ponto, a gente pode identificar facilmente em que quadrante ele pertence. Vamos ver a próxima imagem. Os dois eixos, x e y, dividem o plano cartesiano em 4 quadrantes. E a gente segue a situação da contagem dos quadrantes no sentido anti-horário. O relógio, o ponteiro, ele vai dar de onde? Da esquerda para a direita. E ele vai fazendo o círculo até voltar de novo ao início. Já os quadrantes, eles seguem um sentido de contagem anti-horário, no sentido contrário do ponteiro do relógio. Então, o nosso primeiro quadrante é aquele em que o valor de x e de y são positivos. Este é o primeiro quadrante. O segundo quadrante, seguindo a ordem anti-horária do sistema, o segundo quadrante é aquele em que o valor de x é negativo e o valor de y continua positivo. Então, x é menos 3 e y é 2, neste segundo quadrante. No terceiro quadrante, tanto o valor de x como o valor de y são negativos. Então, o que é que você observa? Que no terceiro quadrante, nós temos a abscissa e a ordenada valores negativos. Então, quando eu olho para o número e sei que ele tem os dois valores negativos, eu já sei que ele está onde? No terceiro quadrante. Se ele tiver os dois valores positivos, ele vai estar no primeiro quadrante. E veja o que acontece agora no quarto quadrante. O valor de x é positivo e o valor de y
é que é negativo. Este aqui é o que a gente chama de quarto quadrante. Então, sempre na ordem anti-horária. Vamos falar sobre a função do primeiro grau, que era o tema do nosso estudo de hoje. E como definição, uma função do primeiro grau é também chamada ou conhecida como função afim, e é dada a ela uma lei de formação. Como é essa lei de formação? É um f de x, f entre parênteses x, que é igual a ax mais b, onde o valor de a e b ele pertence ao conjunto dos números reais. Todo e qualquer número real, bem, o valor de b sim, mas o valor de a não. Para que ela seja do primeiro grau, é necessário, é obrigatório que o valor de a seja diferente de zero. Porque se a for zero, zero vezes qualquer número é zero. Então, quando eu multiplicar zero por x, vai ficar zero. Então, vamos ficar apenas com o valor de b. E quem determina o grau de uma função é justamente a variável. É o expoente dessa variável que diz que grau a função é. Então, o número a, ele também é chamado de coeficiente angular. Este a aqui é o coeficiente angular. A própria palavra ângulo e a letra já inicia com a letra inicial da palavra. Então, fica fácil a gente associar. Coeficiente angular é o A. Já o coeficiente linear é o que a gente vai denominar de B. É o elemento ou o número real que representa a letra B. Este número, ele é o coeficiente linear. Vamos a alguns exemplos. Eu coloquei aqui f de x é igual a 2x mais 3. Então, o 2, que é justamente o número que está no local do valor a, é o meu coeficiente angular. Já o 3, que é o termo que não tem x, tá vendo? Este aqui é o meu coeficiente linear. Mas esse coeficiente angular tem que ser obrigatoriamente positivo? Não. Esse coeficiente angular, ele pode ser um número negativo. Então, eu coloquei aqui, ó, menos 3 mais 9. Menos 3 é o meu coeficiente angular e 9, positivo, é o meu coeficiente linear. Este coeficiente angular tem que ser um número maior do que 1? Não obrigatoriamente. Pode ser maior do que 1. Pode ser negativo, então já diz que ele não tem que ser maior do que 1. Mas você poderia perguntar, maior do que 1 em módulo? Não obrigatoriamente. Ele só não pode ser zero, mas todo número bem próximo de zero ele pode ser. No caso aqui, este exemplo, ele é, quando não tem nenhum número, subentende que ele é 1. O coeficiente angular aqui é 1, porque 1 é o elemento neutro na multiplicação. Então, quando eu multiplico 1 vezes 2, é 2. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes x é x. Então, não preciso colocar 1 aqui na frente para dizer a você que este x está sendo multiplicado por 1. Já sabemos que 1, como sendo elemento neutro, e este valor na frente do x, ele multiplica a variável, então fica desnecessário colocar o 1 aí na frente. Você observa que o meu coeficiente agora linear é um número também fracionário. Pode ser fração? Pode. Essa fração pode ser uma fração própria ou uma fração imprópria.
própria quando a divisão, o número decimal é um número maior do que 1. E ele pode ser um número, uma fração própria quando a divisão vai dar um número bem próximo de 0, mas não é 0. Mas o coeficiente b pode ser 0? Pode. Aí eu estou falando em relação aqui, ó, menos 5 terços. Menos 5 terços, quando eu divido 5 por 3, eu tenho um valor maior do que 1. Poderia ser menor do que 1, bem próximo do zero, tanto para mais como para menos? Pode. A única observação em relação ao coeficiente A é que ele não pode ser 0, mas bem próximo de 0 ele pode ser. Na minha função do primeiro grau, a gente costuma chamar as raízes, quando a gente às vezes fala sobre equação. Quando a gente fala sobre função, é normal usar o nome zeros da função. E o que seria esses zeros da função? Esse zero da função é aquele número ou números, dependendo da equação ou no caso da função, que torna ela igual a zero. Ele não é zero, mas ele torna a função igual a zero. Como assim? Bem, eu tenho um valor numérico 2. Quando eu pego este valor 2 e coloco na minha função no lugar do x, quando eu faço os meus cálculos, aparece o zero. O y é zero, o f de x é zero. Então, ele torna a função zero, ele não é zero. Mas ele poderia ser zero? Pode. Ele também pode ser zero. Mas o zero da função não é obrigatoriamente o número zero. Pode ser o número 2, pode ser o menos 3, pode ser o menos 5 quartos, pode ser 0,23. Quer dizer, não importa o número, pode ser o zero. Simplesmente ele vai tornar a função igual a zero. Ele não é o zero, ele é o número que torna a função igual a zero. Então, aqui nós colocamos um exemplo. Eu coloquei a função como sendo 5x mais 11. Você observa que aqui eu coloquei essa função e eu quero saber qual é o número que, ao substituir aqui no lugar do x, isto aqui vai zerar. Se eu substituir o x pelo menos 11 quintos, aí sim, este valor aqui vai zerar. E como é que eu encontro o zero da minha função? O zero da minha função, ele é um x, então ele é menos o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. É um quociente. Este quociente ele pode dar um número positivo, esse quociente pode dar um número negativo, esse quociente pode ficar em forma de fração. Ou então, se eu dividir, ele pode dar um número decimal. Ele pode dar um número maior do que 1, ele pode dar um número entre 0 e 1, ou entre 0 e menos 1, ou maior, ou no caso, do que 1, ou menor do que o menos 1. Função tem grau. Como a gente já falou, né, eu comentei com vocês sobre a questão do grau da função. E quem determina o grau da função? O grau da função é justamente o expoente da variável. Às vezes eu tenho uma função onde eu só apresenta uma única variável. Eu olho o expoente desta variável e ela vai dizer qual o grau da função. Se por acaso eu olho a minha função e eu observo que ela possui mais de uma variável, como identificar? Bem,
eu vou olhar o expoente da variável. Aquela variável que possuir o maior expoente, então o maior expoente determina o grau daquela função. Vamos aqui a dois exemplos que eu coloquei a princípio. Eu coloquei f de x que é igual a 3x mais 4. O grau desta função é justamente o expoente desse x em vermelho, porque eu só tenho esta variável. E como não tem nenhum número aqui em cima, a gente já sabe que é 1. Ou no caso, o grau desta função é de primeiro grau, é 1. No exemplo abaixo, eu tenho f de x, que é igual a 5x ao quadrado menos 3x mais 7. Eu tenho duas variáveis. Eu tenho uma variável que está elevado a 2 e eu tenho uma variável que está elevada a 1. Eu observo qual das duas tem o maior expoente. 2 é maior do que 1. Então, como esta variável tem o expoente 2, esta minha função é uma função de grau 2, ou seja, é uma função de segundo grau. Este outro exemplo nos traz uma função onde apresenta 4 termos. 1, 2, 3, 4 termos. O que é que você observa? Eu tenho variável neste quarto termo, eu tenho variável nesse terceiro termo, eu tenho variável nesse segundo termo. No primeiro termo aqui, não apresentou variável. O que é que eu vou fazer para identificar o grau desta variável? Olhar o expoente desta variável. Eu observo que este expoente é 3, e 3 é maior do que 2 e é maior do que 1. Logo, o grau desta função é 3. É uma função do terceiro grau. Este outro exemplo, eu também possuo uma função onde eu tenho 4 elementos. Mas tenho aqui um x que está elevado a 2, menos um x aqui que está elevado a 1. Esse x aqui está elevado a 4, e esse termo aqui é independente de x. Não importa se ela está organizada em ordem decrescente ou crescente em relação ao expoente da variável. O que importa é qual o grau desta função. Bem, quem determina o grau é o maior expoente da variável. E no caso aqui, 4 é o maior expoente. Não importa se ele está aqui no terceiro termo, se ele poderia estar aqui no primeiro, no segundo, ou até mesmo no quarto. Não importa onde ele está localizado. O que importa é que eu vou olhar a variável e vou observar qual delas possui o maior expoente. Vamos falar agora sobre o gráfico da função de primeiro grau. O gráfico de uma função afim é uma reta. Sempre o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta? Sim, sempre é uma reta. Olhou o gráfico, observou que é uma reta, então este gráfico é da função de primeiro grau. Sempre? Sim, sempre. Você observa esta reta que está interceptando tanto o eixo Y como o eixo X. O local onde a reta toca o eixo Y é justamente o valor numérico do coeficiente linear, o valor b na minha função. Aquele valor que é independente de x. Como assim?
que não tem x multiplicando por ele. Ele é um valor numérico, um número real. O valor linear é justamente aonde a reta cruza o eixo y. Já o local onde a reta cruza o eixo x é o que a gente chama de zero da função. É o número que, ao substituir na função, vai torná-la igual a zero, como a gente já havia comentado isso antes. Então, este ponto aqui o zero da função é menos o quociente linear e o coeficiente angular. É um quociente entre esses dois valores. Analisando o gráfico da função afim. Nós temos aqui o gráfico de uma função afim, mostrando aqui o plano cartesiano. Este plano cartesiano, nós temos o eixo horizontal, que é x, e o eixo vertical, que é y. Esta linha azul aqui é o gráfico da minha função do primeiro grau, da minha função afim. Que função? Esta que está aqui, ó. F de x é igual a 2x mais 3. Este valor 3 que está tocando o eixo y é justamente o nosso coeficiente linear. É este valor aqui. Vou pegar a seta, ó. Este valor aqui, ó. 3. Este valor que está tocando a reta passa por ele. Agora nós vamos observar o seguinte. Quem são esses pontos onde as flechas estão indicando? Este ponto aqui no meu plano cartesiano, ó, o primeiro valor é x, que é o 2. E o segundo valor é quem? 7. Então, esse ponto aqui é x, 2, y, 7. Como os dois números são positivos, ele está localizado justamente no primeiro quadrante. Esse 1/5 aqui, 1 é x, e o 5 é y. E este ponto aqui, ó, é o 0, x é 0 e o y é 3. Você observa que os valores de x e y são positivos. Esse aqui, o 0, não pode ser positivo nem negativo, mas você observa que ele está em cima do eixo y. Então, o valor de y é positivo. E agora nós vamos conhecer os outros pontos que estão aqui. Este ponto aqui é o x, é o menos 1, que é o primeiro valor, e o y é o positivo, é 1 positivo. Você observa aqui que este ponto ele está no segundo quadrante. Toda vez que x for negativo e y for positivo, é porque o ponto está no segundo quadrante. Este outro ponto tem x igual a menos 2 e y igual a menos 1. Ó. X é menos 2 e y é menos 1. Este ponto aqui, você observa que x é negativo e y também é negativo. Este ponto onde x é negativo e y é negativo, esse ponto pertence ao terceiro quadrante. Como foi que a gente conseguiu localizar esses pontos numericamente? Claro, você observa pelo plano cartesiano aqui os números correspondentes. Mas eu poderia encontrar justamente com a minha função. Como? Eu pego o valor menos 2 de x e substituo aqui no lugar do x. Não é x aqui? Então, eu coloco aqui. Quando eu coloco menos 2 vezes 2, vai me dar a resposta menos 4. E menos 4 mais 3 vai dar como solução, como resposta, o menos 1,
que representa o valor de y, porque f de x é y. Sim, toda vez que você tiver f de x, é a mesma coisa que você tivesse colocado y, porque o nosso plano cartesiano ele é formado por x e y. X de abscissa e y de ordenada. Este valor f de x é o y. Se eu substituir o x aqui por zero, esse número aqui, ó, 0, 2 vezes 0 é 0. Então, ficamos apenas com o número 3. Então, quando o x for 0, o y é 3, é esse ponto que toca justamente o eixo y. E se você for substituir todos esses valores, você vai observar, ó, quando o x for 2, ó, 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Este ponto aqui. Então, você pode determinar os valores de x e y utilizando a própria função. Existe função do primeiro grau que é denominada como função linear. Por que ela é chamada de função linear? Porque o valor do coeficiente linear é 0. Eu fico apenas com o coeficiente angular. Você viu que eu falei que a minha função afim, ela é formada pelo coeficiente angular, que multiplica x, e o coeficiente linear, que é o termo independente de x. Quando a minha função tem apenas o coeficiente angular e não apresenta o coeficiente linear, a ausência deste termo fez com que caracterizasse a função de função linear. Então, dizemos que uma função afim é uma função linear quando o valor de b é igual a 0. Então, eu fico somente com f de x igual a x. E o a tem que ser diferente de 0, porque se ela for igual a 0, não é uma função de primeiro grau. Você está vendo que o valor de x está sendo elevado a 1. Logo, essa função é de primeiro grau. Vamos ver alguns exemplos. Eu coloquei aqui f de x igual a 2x. 2 é o coeficiente angular, que está multiplicando o x, e o coeficiente linear não possui. Eu coloquei um outro exemplo, foi menos 5x. O coeficiente angular é menos 5. O coeficiente linear não tem. Então, essa função é uma função linear, porque está faltando justamente o meu coeficiente linear. Já essa outra função que foi colocada foi 1/3. 1/3 é um número que está bem próximo de 0, porque é 0,3333 infinitamente. É uma dízima periódica, como a gente já estudou. Este número aqui é o meu coeficiente angular. Tem coeficiente linear? Não. Então, esta função também é uma função linear. Você observa também que o gráfico desta função linear, ela passa pela origem do sistema ou do plano cartesiano, pelo centro, pelo ponto 0, 0. Por quê? Porque quando x for 0, y é 0, não houve deslocamento. Exatamente. Quando x for 0, y também é 0. Então, eu preciso dizer o seguinte: se o meu coeficiente linear não existe aqui, eu não estou vendo, é porque ele é 0. E o que foi dito para a gente? Foi dito que a reta cruza o eixo y no ponto B. Se o ponto B for 1, ela vai cruzar em y1. Se for menos 2, ela vai cruzar em y menos 2. No caso aqui, o valor de B é 0. Ela vai cruzar no 0. E quando ela passa no 0, o 0 ele é comum.
tanto para x como para y. É por isso que o ponto, este ponto, ele é 0, 0. Vamos ver agora, analisando uma função de primeiro grau e linear. Você olhou para a função, observou que o gráfico dela passou pela origem do sistema ou do plano cartesiano, você tem certeza que essa função não é afim. Ela pode ser linear? Pode ser linear. Mas com certeza ela não é uma função afim. Esta função ela é do f de x, que é igual a menos 2x. Quando eu coloco menos 2 no lugar do x, eu fico com menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, quando x for menos 2, o y ele é 4. Olha o ponto aqui, ó, menos 2, 4. Quando eu tenho este ponto aqui, eu tenho x é 1 e y é menos 2. Vamos ver. Quando eu pego aqui e coloco 1 no lugar do x, eu fico 1 vezes menos 2, dá menos 2. E um outro, se eu coloco x agora no lugar do x, o 0. Eu coloco aqui 0. 2 vezes 0 é 0. Y é 0. Então, este valor aqui, que é b, é 0, até porque ela não tem o termo linear. Logo, a gente já sabe que vai passar no plano cartesiano justamente pela origem do sistema. Você também observa o quê? Que este valor do ângulo ele é um valor negativo, é um menos 2. Então, este meu valor de A, eu posso dizer assim, A é menor do que 0. Vamos guardar essa informação? Nós vamos precisar logo, logo. Existe também uma função do primeiro grau, denominada como função identidade. É verdade, função identidade. Por que a palavra identidade? Porque toda vez que eu coloco o valor de x, eu tenho o valor de y, o mesmo valor. Aí a gente denominou de identidade. Outra observação também que nós temos é que ela não apresenta o coeficiente linear. Olha aqui. F de x é igual a x. Não apresenta o coeficiente linear. Como ela não apresenta o coeficiente linear, ela vai passar pela origem do plano cartesiano, o local onde x e y é 0. Foi por isso que quando eu estava falando sobre a reta que passava no centro do plano cartesiano, eu tinha certeza que ela não era uma função afim, mas ela poderia ser uma função identidade. Além de ser linear, ela também poderia ser ou linear ou identidade. Então, a única certeza que eu olho para a função e tenho a olhar para ela imediato é que esta função não é afim. Ela pode ser identidade ou pode ser linear. Ela será identidade se o valor de x e o valor de y forem iguais. Esse x1 foi igual a f1. Esse x2 foi o mesmo valor numérico do f de x2. Ou, no caso, o valor de y, quando y foi igual a x. Aí eu tenho uma identidade. Então, ela é uma função identidade. Vamos seguir e ver um exemplo do gráfico. Analisando o gráfico de uma função de primeiro grau, porém ela é uma identidade. Ela passa no centro do eixo
y e x, o ponto onde y é 0 e x é 0, e aí ela vai seguindo para o primeiro quadrante e para o terceiro quadrante. Toda função linear e identidade, ela cruza esses dois quadrantes. Os quadrantes ímpares, o primeiro e o terceiro quadrante. Quando ela é afim, ela pode estar cruzando, passando pelo quadrante, por três quadrantes. O primeiro, o segundo, o terceiro, ela pode passar pelo primeiro, terceiro e quarto. Ela pode passar pelo segundo, terceiro e quarto. Ela pode passar pelo primeiro, segundo e o quarto quadrante. Isso ocorre, vai depender da reta. Agora, quando ela é identidade ou uma função linear, com certeza ela vai passar por dois quadrantes, os quadrantes ímpares, o primeiro e o terceiro quadrante. Você observa aqui que quando x for 2, y também foi 2. Y é igual a x. Como f de x é igual a y, y é igual a x. Então, quando eu tenho x2, o meu y também é 2. Quando eu tenho x3, o meu y também é 3. Quando eu tenho x menos 3, o meu valor de y também é menos 3. Porque essa função, ela é identidade. Eu olho para ordenado, os pontos que estão passando a reta. Se eu observo que os pontos x e y são iguais, em vários pontos, eu preciso de 2 pontos. Eu observei 2 pontos. O valor de x e de y são iguais. Então, essa minha função é o gráfico de uma reta de uma função identidade. É uma função no primeiro grau? É, mas ela tem um nome especial. Ela é identidade. Agora, nós vamos falar sobre a questão da função constante. A função constante é justamente aquela função onde o valor de A é 0. E quando o valor de A é 0, esta minha função não é mais de primeiro grau. É uma função constante, ele é um número. Toda vez que eu coloco para x o valor 1, o valor y será um valor constante. Quando eu coloco 2, ele é esse mesmo valor constante. Quando eu coloco 3, quando eu coloco menos 1, menos 1000, eu boto uma fração, qualquer valor que eu coloque para x, o valor de y será sempre o mesmo. É o que a gente chama de uma constante. Ele é constante, ele é sempre aquele valor, ele não se altera. Ele não se altera porque não tem valor para x que altere o valor de y devido ao fato de eu não ter o coeficiente angular. Porque o coeficiente angular é o número que multiplica x. E é este valor que multiplica x, que somado com b, altera o valor de y. Mas como não existe o valor angular, o angular é 0, só existe o valor de b, então quando b for 3, o y é 3, independente do valor de x que eu possa vir a colocar. Exemplo, f de x igual a 3. Então, eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 0, menos 1. Este valor 3 será sempre constante, é o mesmo valor. Independente dele ser um 3 positivo, de um 3 negativo, de uma fração, não importa. Então, o que é que você observa? Que f de x, 1, é igualzinho ao f de x2. E se eu colocasse um x3 aqui, eu teria um f de x3 igual a f de x2, que por sua vez era igual a f de x1. Se eu colocar f de x0, eu teria aqui
Aliás, se eu colocasse x0 aqui, eu teria f de x0, que também seria igual a f de x1, que é, por sua vez, igual a f de x2, e f de x3, de x4, e assim segue infinitamente, porque todos os valores são iguais. Uma outra conclusão que a gente chega é que o gráfico dessa função constante é uma reta também. Só que essa reta é uma reta paralela ao eixo x. Ela é uma reta paralela ao eixo das abscissas. Passando por onde? Por este ponto B em questão. Por essa constante. Vamos analisar agora alguns pontos dentro dessa reta numérica mesmo, para que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos e entender com mais clareza o que está sendo dito. Analisando o gráfico da função constante. Olha, nós temos aqui o eixo Y, o eixo X na horizontal, e esta reta em vermelha, ela é uma reta paralela ao eixo X. Você observa aqui que o valor de X é 1. Quando eu sigo, ó, esse pontinho, é 2 aqui, ó. Essa reta vermelha, ela está passando em cima de quem? Do ponto 2. Para todo sempre, tanto para valores negativos de x, como para valores positivos de x, e até para o próprio zero de x. Então, quando eu coloco menos 1, x é menos 1, ó, y é 2. É este ponto aqui. Esse menos 2, quando x for menos 2, y é quanto? 2. Esse ponto, ó, menos 2 e 2. Este ponto aqui, x é menos 3 e y é 2, tá vendo? Ó? Esse outro ponto, x é 3 também e y passa a ser 2. Este ponto, x é menos 3 e é 2, x3 positivo e é 2, tá vendo? Para qualquer valor de x, y será sempre 2. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, ó, 2 aqui, 2 aqui de y, 2 aqui de y e 2 aqui de y. Coloquei aqui o quê? Os 7 pontos, onde os valores de x foram todos eles alterados. Positivo, negativo e zero. Mas os valores de y permaneceram sendo 2. É importante também falar sobre uma função crescente e função decrescente, quando estamos estudando função. Precisamos reconhecer a função de primeiro grau, ela pode ser denominada de função crescente ou função decrescente. A mesma função pode assumir os dois papéis? Não. Na função de primeiro grau, ou ela é crescente ou ela é decrescente. E quem determina justamente isso? Existe um valor específico que determina se a função ela é crescente ou decrescente? Sim, tem. Quem determina se a função é crescente ou decrescente é o coeficiente angular da função, é o valor de A. Exatamente, o valor de A determina se a função é crescente ou decrescente. Se o valor de A for um número positivo, A for maior do que zero, então a minha função ela é crescente. Independente do valor de B, sendo positivo, negativo, fracionário ou até mesmo zero, quem determina se a função é crescente ou decrescente é o meu coeficiente angular. Se o meu coeficiente angular for um número positivo, ou seja, maior do que zero, a minha função ela é crescente. Função crescente e decrescente. Agora vamos analisar a função decrescente.
Uma função ela é decrescente quando o seu coeficiente a angular é um número menor do que zero. Quando este coeficiente angular ele é negativo, aí sim eu tenho justamente uma função decrescente. Quem é que determina se a função é crescente ou decrescente? O coeficiente angular. Então, vamos fazer agora uma análise geral sobre a nossa função afim. Uma função afim ela é do tipo ax mais b, onde a e b são diferentes de zero. Aqui estamos apresentando os gráficos da minha função afim. Você observa que este gráfico amarelo, ela está nesse sentido, ó, subindo. Então, aqui, quanto maiores os valores de x, maior serão os valores de y. Essa função aqui, ela é crescente. Ela está no primeiro, no segundo e no terceiro quadrante. Esta aqui é outra função crescente. Ela está passando no primeiro quadrante, no quarto quadrante e no terceiro quadrante. Esta função aqui é uma função crescente, porque o valor de A é um valor positivo. Não passa no centro do plano cartesiano. Se passar, não é uma função afim. Ou é linear ou é constante. Essa outra função aqui, ó, ela está decrescendo. Quanto maior os valores de x, menor serão os valores de y. Então, ela está passando aonde? No primeiro, no segundo e no quarto quadrante. Então, esta função ela é decrescente. O valor de A ela é negativo. Ou então, ela está passando aqui ó, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. O valor de A é negativo. Certo? Estas são as posições que uma reta do gráfico de uma função afim pode apresentar. Vamos para a mensagem de hoje. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem a mudá-las. Findamos agora a nossa aula. Reflitam palavras de Santo Agostinho. E esta é a nossa mensagem para esta semana. Fique com Deus e até o próximo vídeo.